Bom dia! Sejam bem-vindos ao programa E Agora José, para quem acredita no poder das redes. Nós estamos hoje recebendo como convidada a advogada previdenciária e também de direito das famílias, doutora Jerusa Rota. Nós vamos falar hoje, a pedidos, do assunto namoro qualificado versus união estável. Como saber a diferença entre namoro qualificado e união estável nesses períodos de convivência tão diferenciada, né? Então, tá aqui a doutora Jerusa, já vou convidá-la. Só um minuto. Bom dia! Bom dia! Mais um dia! Tudo bem, Jerusa? Tudo bem, graças a Deus. E por aí? Tudo bem, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar de um assunto bastante controverso, assim, as pessoas têm bastante dúvida, sobre isso. E, além da dúvida, também nós sabemos na área do direito das famílias o quanto esse assunto causa polêmica, né? Algumas verdade. Aí, principalmente quando envolve questões patrimoniais, o quanto tudo isso gera bastante dor de cabeça. Então vamos lá, nós vamos falar sobre o namoro qualificado e a união estável. Vou deixar a palavra com você. Então, bom, vamos lá, Hoje as relações estão cada vez, a gente tem um artigo muito interessante do Dr. Euclides de Oliveira, que ele fala sobre a escalada do afeto no direito das famílias, Hoje, assim, vamos pensar sobre a escalada do afeto. Como é que funciona? Aproximação, primeiro, a velha paquera, conquista, e depois tem o ficar, tem o rolo, aí depois tem o ficante, Aí depois tem o namoro. Tem uns outros aí nomes. Depois... Tem uns nomes. tem crush. Crush, Isso. Tem que atualizar a nomenclatura. Então, vamos ver essa escalada, do afeto no direito das famílias, Vamos olhar um pouquinho para essa escalada do afeto. Antes de falar um pouco do namoro, do namoro qualificado, da união estável, vamos passar um pouquinho sobre o ficar, Será que o ficar, ele tem algum desdobramento jurídico? Será que ficar simplesmente o que interessa para o direito essa escalada do afeto, Então, hoje, tem, assim, o ficar, ele não envolve a questão sobre partilha de bens, não, ele está ligado muito ao direito pessoal, E eu acho que em toda a ordem dessa escalada do afeto, uma coisa a gente nunca pode perder de vista, que é a dignidade da pessoa humana, Que esse é um princípio de que, apesar dos dois indivíduos se relacionarem, aquele que se relaciona deve ser honrado na sua dignidade, Seja em que estágio, qual seja o estágio do afeto dessa relação. Então, ficar até pode ter desdobramento jurídico, sim. Imagina se você fica com alguém, essa pessoa divulga vídeo, divulga imagem, pode também ter a relação forçada, enfim. O ficar tem desdobramento jurídico, apesar da gente não olhar agora para essa relação, mas não pode perder de vista que o direito também olha na escalada do afeto e para o ficar. E aí, depois que começou o namoro... Deixa eu só fazer uma colocação aí, pra gente ir dando bola. Em relação ao ficar, tem mais coisa aí, viu? Tem também, a gente pode aprofundar bastante, não é o objetivo do nosso diálogo agora, mas só para pincelar, existem ficar, que depois pode gerar aí uma denúncia, por exemplo, de violência sexual. Então, sim, uma relação forçada... Esse ficar, de repente, acontece num contexto de bebedeira, Onde depois disso, depois dessa ficada, pode sim gerar, e eu vou te falar uma coisa, não sei mais quando, porque eu não tenho mais noção de tempo, Eu perdi essa noção, mas há alguns anos atrás, eu dei uma entrevista para a UOL falando a respeito, Jerusa, de adolescentes, Porque o ficar não é só para adultos.
Então, adolescentes, meninas, usando uma rede social, que é o Twitter, que eu nem conheço essa rede, né? E elas estavam lá fazendo denúncias, né? E colocando nome, colocando fotos desse ficante, né? Denúncias de que tinham sido abusadas sexualmente. Olha só, uma ficada, né? E quanta repercussão, porque aí não tem só a questão da denúncia, mas tem a questão da utilização da rede social, tem a questão do uso da imagem dessa pessoa, né? Como você mesma falou, né? Tem uma série de outras possibilidades, né? De dano moral, dano à imagem, de repente ter sido verdade, realmente um crime. Então, quantas coisas podem advir de ficar uma vez. Exatamente. Então, o direito, ele se preocupa, né? Primeiro, vamos colocar sobre o olhar do especial tratamento da dignidade da pessoa humana, né? São dois indivíduos que se relacionam e dois indivíduos que devem ter respeitado a sua dignidade no sentido da pessoa humana, né? Do respeito. E a partir disso, né? Voltando agora os olhos para a escalada do afeto, depois do ficar, aí você fica de novo, né? Aquela formalidade de pedir namoro, muitas vezes ela não existe mais. E esse ficante começa a ter começa a ter um vínculo afetivo, os dois começam a olhar para o mesmo horizonte, começam a andar de mão dadas, né? E aí, né? O compromisso, aí nasce o compromisso, né? Seja ele namoro, aí a gente já está num novo patamar dessa escalada do afeto. Depois, né, tem o namoro, noivado, enfim. Mas a principal, o que é, antes de falar, né, o namoro, né? Quando que ele se torna união estável? Como que o namoro pode se tornar união estável, né? Porque a união estável, não necessariamente, ela vai se dar entre os indivíduos que moram sobre o mesmo teto. Não, isso mudou, né? Mudou, não tem. Era assim. Agora, não precisa que eles vivam sobre o mesmo teto para que seja configurada a união estável. A lei, ela diz, né? O que é a união estável? A convivência pública, notória, né? Com o fim de constituir família. Perfeito. Apesar de trazer muito o homem, a mulher, né? A questão do gênero, isso a gente sabe que foi superado já. Não necessariamente precisa ser entre homem e mulher, né? Para ser configurada a união estável. Mas o grande ponto ali que do namoro passa para a união estável é o fim de constituir uma família. Perfeito. Esse é a grande chave, né, da que diferencia o namoro qualificado da união estável. É esse o ponto. Né? O namoro olha para a família, né? O afeto é o ponto-chave hoje da gente conseguir definir uma família, né? Salvo engano, Jerusa, me parece que já existem 9 tipos de família reconhecidos legalmente. Salvo engano, são 9. Mas, assim, dos que também não são reconhecidos, já passaram mais de 17 tipos de famílias. Olha só. E a união estável é uma delas. Então, todas elas, é isso que você falou. É realmente o desejo de construir família. E o namoro, você até pensa em construir família com aquela pessoa, mas você está na fase do conhecimento, né? Sim. Pode vir a constituir no futuro, não é agora que você vai constituir a família, né? Eu acho que esse é o ponto-chave. E o tempo não necessariamente ele é um fator que desqualifica o namoro, né? Sim. Ou qualifica, ou faz tornar a união estável. Há muitos anos, sim, tinha aquela que deveria ser 5 anos de convivência, praticamente a união estável. Não, isso não existe mais. Podem existir namoros qualificados de 8 anos, que não tem de 20 também. Tem alguns julgados também no Rio Grande do Sul, bem firmes nesse sentido, já chegou ao STJ, sobre a questão do namoro qualificado. Sim. Então, o que acontece? O pior mundo que pode acontecer é você não estar respaldado e deixar para que os fatos vão acontecendo, e aí quando a separação,
é que nascem os conflitos. Aí é que agora, né, que mais uma vez, voltando para a advocacia preventiva, se você tem uma situação já definida, não, para que não deixe isso para o judiciário qualificar, né, ou valorizar qual que é o tipo de relação que você tem. Então, aí é que nasce o conflito, né? Porque sim, as coisas no âmbito social acontecem e quando há o conflito é que o judiciário vai intervir. Então a gente tem diante dessa situação um casal que vive há 8 anos, cada um na sua casa, mas viajam juntos, todo mundo os conhece como casal, mas como que nesse caso, diante de um conflito, né, houve uma separação, e o patrimônio que eles conquistaram nesse período, ele é partilhado seguindo a lei da união estável ou não? Era um namoro qualificado? Como que vai dizer isso? Aí nós vamos trazer as provas para dentro do processo e o juiz vai valorizar e qualificar essa relação de acordo com as provas. O que é um grande problema, né, Jerusa? Eu queria pontuar a importância de realmente, porque o que eu percebo assim na minha prática, Jerusa, é o seguinte: as pessoas começam a namorar e alguém perguntou o que é o namoro qualificado, assim, com maior detalhes, né? Então, assim, na minha prática, o que acontece? A pessoa ainda está namorando, ou seja, ela escalou, né? Essa escala do afeto, e agora ela tem um compromisso de conhecer o outro, de conhecer, enfim, né? Todo o seu sistema, suas crenças, suas atitudes, para ver se com aquela pessoa vai se constituir família no futuro. Então, o objetivo é namoro, não está constituindo família, está conhecendo a pessoa. Só que o que acontece? Quando a pessoa começa a namorar, que a gente fala para ela, por exemplo, da importância de elaborar um contrato de namoro, né? Que é um contrato de namoro, é simplesmente colocar num papel quais são suas intenções do momento. As pessoas têm receio de fazer isso, Jerusa, porque elas acham que se elas proporem um contrato de namoro para o namorado ou para a namorada, essa pessoa vai ficar ofendida, porque ela vai achar que há uma desconfiança, né? Ah, você está achando que eu tenho interesse no teu patrimônio, por isso quer fazer. Então, existe ainda essa cultura, sabe, esse receio. E o que acontece quando você não define que tipo de relacionamento você tem, né? Porque como a Jerusa falou, agora não é mais o tempo, agora não é mais a convivência. Então, os namorados de antigamente era muito fácil. Por quê? Para começar, eles não tinham relação sexual, né? Os namorados de hoje, eles dividem a casa, né? Então passa muito tempo. Então você pode morar com uma pessoa que é seu namorado, não é uma união estável. Você pode, inclusive, ter conta bancária conjunta, né? Ter cartão, esses cartões agora que são esses bancos, esses bancos de aplicativo, né, Jerusa? Você pode ter um cartão e ter um adicional do seu namorado. Mas não quer dizer que com ele você está formando uma família, só quer dizer que vai facilitar a vida dos dois no sentido de crédito, né, financeiro. Então, o namoro é namoro, né? Mas assim, pode durar 20 anos, porque eu vou pôr tudo para cima agora. Pode durar 20 anos, você dividir a casa, ou então um passa uma semana na casa de um, final de semana na casa do outro. Podem bancos digitais, obrigada. Podem ter conta em conjunto, pode ter tudo isso, mas não são família, né? Participam da vida um do outro, a sociedade vê. É um namoro qualificado, porque não são família. Exatamente. E aí, o ponto-chave para não ter problema, né? Porque eu vou começar agora a trazer problema. O ponto-chave para não ter problema é simples, um contrato de namoro já resolve. Por quê? Porque você documentou ali a sua intenção. A sua intenção é conhecer. Isso não é que você está desconfiando do seu namorado ou da sua namorada. Isso é porque nos tempos atuais, no direito das famílias, né, uma área que ela vem avançando, porque ela precisa acompanhar essas famílias da contemporaneidade, né, para que você não venha sofrer no futuro, e ele também, ou ela,
né? E aí quando eu falo ele e ela, nós não estamos considerando a questão de gênero, né? Nós estamos considerando amplamente todos os tipos de família, né? Então, é só preventivo. Por quê? Porque o sofrimento, quando chega no judiciário, né? Onde um terceiro vai decidir, onde você vai ter que provar que tipo de relacionamento você teve, isso é desgastante, isso é caro, isso é sofrido, né? E pode ser que você passe por tantas situações que nós conhecemos, né, Jerusa? De pessoas que namoravam e o juiz reconheceu a união estável e mandou partilhar metade dos bens, quando na verdade era um namoro. Começa Era um namoro. com complicações, né? E aí, só para, antes de passar aqui a palavra, eu vou trazer, assim, uma questão. Por exemplo, alguém casado, né? A pessoa é casada, ela já sorriu para mim. E aí ela começa a se envolver com uma outra pessoa. Ela começa, sei lá o quê, namorar, ela começa alguma coisa, um relacionamento afetivo com uma terceira pessoa, né? E é aí o concubinato. O antigo concubinato. O antigo, né? Ou os amantes, enfim. Mas essa pessoa começa ali se relacionar com essa outra pessoa. E aí? E aí? Porque essa outra pessoa, gente, pode ser união estável, pode ser namoro. O que você me diz, Jerusa? Como é que se dá quando essas coisas começam a aparecer? Então, nesse ponto, né, como, assim, uma delas, vamos dizer que está impedida de casar, né? Porque tem um impedimento legal, tá? Sim. Porque ela já está casada com outra pessoa, então ela tem um impedimento legal no Brasil de adquirir um novo casamento. Sim. Mas a gente sabe que há casos de estabilidade dessa relação, né? Que apesar de não ter uma previsão legal, às vezes a lei reconhece também no direito previdenciário e também no direito patrimonial, porque ele de fato acaba tendo duas famílias, ou ela, ou qualquer relação que... Está sendo reconhecido. Exatamente, mas não é uma regra, vamos dizer, é a exceção. Mas isso é que cada caso vai dizer se aquela relação é um núcleo familiar ou não. E aí entendeu? Pode ser que esse concubinato seja um namoro qualificado e não seja uma união estável. Então, às vezes não é uma união estável, é um namoro. Não, é um namoro. Entende? Mas assim, eu conheço alguns casos assim, e o que acontece? É um namoro, mas aquela pessoa tem patrimônio e continua, né, construindo patrimônio durante esse período. E acontece também, já que você trouxe o direito previdenciário, que eu acho super bacana essa questão, dessa pessoa vir a falecer. E quando ela vem a falecer, aquela que era namorada, né, o amante, o que ela faz? Ela dá entrada no INSS para poder receber, no INSS, ou sei lá em que, para receber a pensão por morte. Né? Ela dá entrada alegando o quê? União estável. E aí traz todas as provas dessa convivência, inclusive testemunhal lá do porteiro do condomínio, né? E ganham. E acabam dividindo a pensão, né, por morte com a esposa. Com a esposa. Casamento e tudo mais, não é? Isso é uma injustiça? Isso é uma justiça? Agora, olha para o ponto de vista do núcleo familiar que se formou ali. É então, isso que a lei protege. Depende. Há um núcleo familiar formado, agora a gente olha primeiro, né, porque, vamos dizer, né, naquela pirâmide de que as normas, elas se baseiam naquela hierarquicamente superior, e a Constituição ela ocupa o cume dessa validade das normas, e a Constituição Federal aqui em cima, ela diz o quê? Que a família ela vai receber especial proteção do Estado, e Sim. também o princípio, né, da dignidade da pessoa humana, quer dizer, aquele indivíduo que de fato formou um núcleo familiar, ele não vai ter proteção, apesar de, eticamente, o direito às vezes ele não vai importar com a ética, da moral, exatamente. Ele vai olhar para o direito, aquela relação, aquela tutela. Nós vamos tutelar o quê? Aquele núcleo familiar. Nós vamos tutelar aquela convivência. Pode ser que tenham filhos, né? Não necessariamente, mas... Filho. Então, exatamente, olhando mais uma vez naquilo que o direito protege, se essa relação extraconjugal, né, ela tiver esse contorno também de uma família de fato,
ela vai sim ter uma especial proteção do Estado, pelo comando da Constituição, que está no cume, dando validade a tudo isso, e dando o valor para que os olhos da sociedade devem, ou do judiciário deve manter fixo, né, que é o cuidado desse conjunto, para deixar o sistema harmônico, no sentido de legalidade e valor, né, que é o fato, né, aquilo que aconteceu, o valor que a norma traz dentro dela. Por isso que muitas vezes a gente fala, por que a lei não é mais clara? Por que a lei não traz... A lei, muitas vezes, principalmente de um tempo para cá, né, assim, a nova ordem, ela vem trazendo conceitos abertos, para que o jurista, o aplicador da norma, ele traga o valor quando ele for aplicar. Então, quando a gente está diante de um conflito, poxa, mas esse negócio de namoro qualificado não é mais fácil falar assim, ou é ou não é? Não, porque a situação da sociedade, ela vai se modificando de tal forma que ela não pode deixar desprotegida essas situações. Sim, é um namoro, né? Vamos dizer um namoro, sem dizer se esse namoro, o que é, né? É uma convivência que a gente vai qualificar, ou é namoro qualificado, né? Que a gente vai dizer se é um namoro qualificado ou uma união estável. Sim, é uma zona cinzenta para você delimitar uma fronteira. O que vai colocar, separar um do outro? É o fim de constituir família. E é subjetivo. Como que você vai dizer que aquele namoro não é uma família? Ora, é qualificando como que se deu aquela convivência, né? E como você vai qualificar? Mas, seguindo esse teu raciocínio, que a gente né? Que quando você trouxe, você começou o raciocínio como, mas isso é justo ou é injusto? Eu disse, depende. Né? Seguindo esse raciocínio, se esse relacionamento extraconjugal tinha o objetivo de formação de família, então é tudo bem. A gente está olhando a Constituição Federal, a dignidade da pessoa humana, e aí poderia se dizer que seria justo, né? Porque todos estariam sendo atendidos nos seus direitos. Mas vamos agora dizer que não, que esse relacionamento não tinha o fim de constituição de família. Este relacionamento era mesmo um relacionamento extraconjugal e este relacionamento era um namoro qualificado. Né? Mas essa pessoa casada, ela tinha um patrimônio e ela veio a falecer e todo esse patrimônio, muito dele, foi constituído durante esse relacionamento extrajudicial, né? E aí? Aí é um namoro. Mas a pessoa entra na justiça, essa terceira pessoa, pedindo reconhecimento da união estável e, portanto, todos os direitos advindos disso. Como é que a gente vai provar se a intenção de constituir família ou não é totalmente subjetiva? Olha só a complicação. Aí vão ser provas cinzenta, né? Exatamente, aí isso vão ser provas testemunhais, provas materiais e de outras situações, mas é caso a caso que vai qualificar. Mas o norte entre o que é um e o que é outro é o namoro qualificado. Ele não tem o fim de constituir família, ao passo que a união estável, ela tem o fim de constituir família. O olhar, o objetivo, né? Ela é uma família propriamente, o união estável, ela é uma família formada. O namoro qualificado, ele não tem esse valor, ele não traz em si a família, entendeu? É um relacionamento com dever recíproco de fidelidade, ou né, entre outras, né, que a lei... Estou falando agora do princípio do recíproco de fidelidade, porque a lei, ela traz embora ela não seja assim, ela seja subjetiva, ela traz alguns termômetros, né? Alguns parâmetros para a gente separar um do outro, mas olhando para o fim de constituir família, a família constituída, união estável. O namoro não existe. Essa figura não existe. Ela pode ser pública, né? Todo mundo sabe que os dois vivem juntos, namoram, saem, viajam juntos, ou enfim, mas não, eles não são uma família. Cada um tem sua vida de uma forma independente, né? Um leva o outro carro para lavar, outro ajuda um ou outro, mas não tem o fim de constituir família. É a linha tênue que separa o namoro qualificado da
Essa é a linha tênue que separa o namoro qualificado da união estável, o fim de constituir família. Ô, Jerusa, eu tô rindo aqui porque esse nosso assunto, eu falei desde o início, né? A gente pegou um assunto... Vou complicar isso. Tem uma pergunta aqui, daqui a pouco eu respondo, Fábio. É assim, imagina agora também que as pessoas não tenham nenhum contato, nenhum contato no mesmo imóvel. Eles não moram juntos, ao contrário, eles moram em países diferentes, né? Moram em países diferentes e começa então a vontade de constituir família. E eles concordam em constituir família mesmo à distância, né? As iFamily, toda essa questão, por exemplo, da família eudemonista, né? Eu não vou complicar a vida de vocês, calma. Não... porque agora que eu me toquei que eu posso estar complicando demais. Mas assim, existem pessoas que não moram na mesma casa, mas vivem em união estável, né? Vivem em união estável. E aí, essa seria mais fácil você dizer que era namoro, porque nem sequer, né, ficam na mesma casa, só saem juntas e tal. E aí, são união estável, assim como alguns casados também, né, moram em residências diferentes. É uma escolha. A área do direito que até mudou, não é mais direito de família, direito das famílias, ela é muito abrangente, né? É engraçado quando você fala, né? Eu sou especialista em direito das famílias, né? Ou direito de família. E a pessoa fala, nossa, mas você só faz isso? É muita coisa. Por quê? Porque os relacionamentos, né? Eles vão caminhando e as pessoas vão levando a vida e vão se deixando levar. Vai gerando uma série de situações, né? E aí se separam. O problema é quando se separam. Porque aí vai vir questão de filho, né, de todas as consequências geradas durante o período dessa convivência. Aí você tem que definir... Não só a separação ou a morte, né? Todas as confusões patrimoniais os tipos, podem né, existir. De separação. E aí o que acontece? Vai começar a vir, então, tudo que foi gerado de direito aí, não sabe fazer tudo aquilo. Então, questão de a pessoa é casada e tem vários outros relacionamentos, não define que tipo de relacionamento é esse, né? Ou então, tem casos... eu vou trazer uma situação, uma pessoa que vivia em união estável, né? Vivia em união estável e houve um casamento somente religioso, né? Tiveram filhos, constituíram tudo. E aí, este homem se relacionou com uma mulher mais jovem e essa mulher frequentava uma igreja evangélica. E essa história eu tô contando porque é uma história que inclusive foi publicada, saiu no jornal e tudo mais, por isso que eu tô contando, né? Mas foi interessante, né? Por que foi publicada? Porque essa mulher mais jovem pertencia a uma religião determinada e essa religião dizia que você não podia viver em união estável, você tinha que casar. Aí ele foi e casou com ela. E aí vem a história do regime de bens. Ele casou com união total de bens, né? Comunhão total. Então, como ele poderia casar com comunhão total, né? Para as pessoas entenderem, ele fez um pacto antinupcial, um pacto antes do casamento, por escrito, de que todos os bens de antes e depois seriam repartidos entre eles. Mas existia um direito gerado no passado de um relacionamento anterior de união estável, né? Que se não é documentado, porque a união estável, e aí eu vou responder a pergunta do Fábio também, tanto a união estável como o namoro qualificado, o namoro, eles precisam de um documento prévio. A união estável também precisa, porque na união estável você já vai definir, por exemplo, que tipo de regime de bens você quer, né, constituir naquele relacionamento, para depois você não ter dor de cabeça, né? E aí, quando você não faz isso, né, a união estável, ela não é documentada, ela vai ser reconhecida mais tarde, posteriormente, então, automaticamente vai ser o regime de comunhão parcial, ou seja, metade dos bens adquiridos na constância do relacionamento, né? Você tem direito e a outra metade do outro. Então, o que acontece com o namoro, né, Jerusa? Olha só que situação essa que eu trouxe.
Olha só que situação, como é que ele casa com um regime de bens de união total? Tendo um relacionamento com filhos, eles já tinham netos. Você percebe? E esse tipo de coisa acontece. Por que acontece? Porque as pessoas vão levando suas vidas e não vão pensando nas consequências de tudo isso, né? E principalmente, quando eu trago a questão patrimonial, até agora a gente trouxe patrimônios constituídos, né? Onde as pessoas querem compartilhar, mas eu posso trazer o outro lado agora. As dívidas. Os desacertos, uma pessoa que não sabe lidar com a parte financeira. E aí você se relaciona com ela, não define que tipo de relacionamento você tem. Sendo reconhecido união estável, você vai precisar compartilhar dos compromissos assumidos por essa pessoa. Então, tem uns dois lados aí, né? A Jerusa até parou agora com esse comentário, ela não quis nem falar, né? É verdade, tem que ter, a gente é aí que tá. Primeiro é o grande tabu, né, da nossa cultura. Ninguém gosta de falar, né, dos conflitos, né, seja ele de qual ordem, né, melhor a gente não pensar nisso, parece que vai até atrair, né, se a gente falar desse assunto. Mas não é. Aí é que mora a solução. Você definir cada passo. Quer dizer, você tem um relacionamento, tem um desdobramento. Né? Então, que nem o Dr. Fábio está pendente aí. Qual que é o efeito, a eficácia de um contrato de namoro? A eficácia desse contrato de namoro é definir e não deixar para que o juiz defina, né? Qual que é a relação daquele momento. Ela tem o fim de constituir família? Não tem o fim. Ela não vai ter o efeito patrimonial da união estável. Está separando e não deixando isso para o juiz qualificar, né? Não deixando para o juiz dar o valor. O contrato ele vai clarear, ele vai colocar vamos dizer assim, o pingo no seu i. Ele vai dizer, olha, a gente vive em namoro, mas a gente não tem o fim de constituir família, logo, nem minhas dívidas, nem meu patrimônio, eles se comunicam durante essa relação. Então, a eficácia de um namoro, né, de um contrato de namoro seria isso, evitar conflito, né? E separar, porque realmente é uma linha muito tênue entre o namoro qualificado e a união estável. O namoro qualificado não tem efeito patrimonial, a união estável tem. Então, se você separar muito bem isso, você não vai ter o conflito. Porque pode ser que alguns namoros qualificados, dependendo da situação, ele seja dentro da justiça, não conseguir comprovar, né? Enfim, é um juízo de valor na aplicação da norma. Então, para evitar esse tipo de conflito, o contrato de namoro, ele é uma solução, né? Para dizer, olha, eu namoro, mas eu não tenho fim de constituir família. Você já deixa claro as duas partes, os dois maiores, capazes, amplos, da posse dos seus direitos e deveres, eles simplesmente, olha, vamos deixar claro para a gente saber que é bonito que a gente vai viver no sentido de afeto e deixar essa transferência, essa beleza. Acho que também tudo é como a forma é colocada, transparente. Olha, a gente pode muito bem trafegar por isso, evitar conflito. As pessoas maduras, elas não vão ter medo Mas essa questão, Jerusa, que eu trouxe, porque a gente conversou sobre isso, Dr. Fábio, no início, né? Eu trouxe um pouquinho da experiência da gente, no sentido de as pessoas, quando se fala em contrato de namoro, elas ficam receosas de ofender a outra parte, fazendo essa proposta, né? Eu trago até a fala do professor Rocha, que diz o seguinte, que todo relacionamento, a base é a confiança. E aí é que está o ponto. A base, sim, é a confiança, mas o que acontece? O conhecimento de todo esse desdobramento jurídico, né, e sistêmico, que pode vir a trazer um sofrimento
no final da relação, porque quando a relação for finalizada, aqui a gente está trazendo uma relação que vai ser finalizada. E a gente nunca sabe se a relação ela é duradoura ou se um dia ela vai ter um fim. Independentemente da situação, podendo o fim, por exemplo, ser a própria morte, né, ou a morte do outro, então isso vai ter um desdobramento jurídico. O ponto não está na confiança, mas no conhecimento de que tudo isso existe e de você até proteger a outra parte, né? Você vai conseguir se colocar com amor diante da outra parte, mostrando para ela ou para ele, né, que ele vai ser protegido com esse contrato de namoro, né? Porque se for um final, por exemplo, uma morte, essa pessoa não vai sofrer para que um juiz venha definir qual é a situação dela e o que vai acontecer com ela, né? Da mesma forma, o contrato de namoro, a eficácia dele é completa, é absoluta, porque são pessoas capazes que foram lá e juntas se definiram, é reconhecida, né, pela justiça e é o melhor caminho. É o que a gente está trazendo aqui no programa, nos trabalhos que a gente está fazendo, de divulgar a importância da advocacia preventiva, né, da advocacia extrajudicial, que o professor Rocha falou bastante comigo, né? Então, esse tipo de trabalho é um trabalho que realmente faz a diferença, né? Vai fazer a diferença para evitar tanto transtorno, tanta dor de cabeça, tanto tempo perdido, tanto dinheiro, né? Com todo aquele trâmite judicial. Não é verdade? E esse é o melhor, sempre vai ser o melhor caminho de minimizar o conflito, Nossa. né? Mas voltando assim, hoje a gente sabe, por exemplo, a pessoa nem ela simplesmente pode ser atacada judicialmente depois de término por um reconhecimento de união estável, enfim. Mas muitas vezes ele não conhece a figura jurídica do namoro qualificado, até em termos de defesa ou de blindagem, enfim, por de fato não ter sido aquela situação, né, com o fim de constituir família. Né, voltando os olhos para o começo da nossa conversa, nessa escalada do afeto que hoje a gente tem, são muitas as nuances, enfim, que você vai, e quando chega nesse patrimônio, ficou, namorou, começou a namorar, e aí? Né, a partir desse patamar da escalada do afeto, né, ela começa muita confusão, né, se não for muito bem definida, porque hoje, antigamente era assim, há um tempo atrás, antigamente, poxa, isso no tempo dos nossos pais, ou até a gente, pelo menos que... Era muito comum o casamento. Hoje, nem tanto. As pessoas, né, assim, o casamento formal, no sentido, né, de correr proclame, ou mesmo, há muitos casos que há convivência, né, há união estável e nem o contrato de união estável é feito. Então, dentro desse patamar, dentro dessa escalada do afeto, no sentido do desdobramento jurídico, tem que tomar cuidado, né? E o afeto é até uma honra cuidar do afeto com tanto zelo, né? O afeto, ele existe, o afeto ele tem que receber especial proteção e por que não na forma legal que a gente hoje tem à nossa disposição? E como que a gente vai saber o que tem à nossa disposição legalmente para cuidar também desse afeto, né? A gente cuida, claro, do afeto com carinho, a gente cuida no sentido humano, mas vamos trazer também os olhos do cuidado desse afeto para o olhar jurídico, entendeu? É importante que ele seja cultivado, porque se não tiver também esse cuidado, não significa também uma coisa que você está sendo negligente e não cuidando, né? Vamos conversar, ter uma conversa madura. Olha, a gente vive, eu te amo, você é meu, mas assim, não quero ter uma... Como é que vamos definir isso? Você sabia que existe legalmente? O que você acha? Né? É o cuidado do afeto. Ter também esse olhar jurídico para ele, mas não no sentido de guerra. Porque as pessoas olham para o jurídico e falam, não, já levanta aquele ânimo beligerante. Não, isso aqui... Não, pelo contrário, o direito... Ele não tem só o viés do conflito, sabe? Perfeito. A justiça, ela não é só o viés do conflito. Aí é que tá. O cuidado, o afeto, também tem o olhar do direito sobre ele, mas não sob o manto
do embate, mas sobre o manto do cuidado mesmo, do como a lei pode nos ajudar ou nos preservar, enfim. É um namoro que, quer dizer, são as situações jurídicas que a maturidade, né, que também deve ter esse novo olhar, né, de que não é só pelo conflito que as coisas devem se resolver, né? Isso e é uma... o tema... Pode falar, desculpa. O tema, né, do sentido do afeto, ele não pode perder essa beleza só porque ele traz um contrato. Ele não perde a beleza. Ao contrário, se você consegue olhar dessa maneira como você falou, Jerusa, que é exatamente isso que a gente precisa passar para a sociedade, as pessoas não sabem disso. Não sabem que um advogado, por exemplo, ele se especializou, ele tem um conhecimento técnico jurídico para ajudá-las, né, para auxiliá-las a tomar as melhores decisões e facilitar a vida delas. Então, seria um facilitador, porque tem um conhecimento que elas não têm. Então, Exatamente. Mais um consultor com conhecimento técnico para que essas pessoas possam se respaldar. Então, existe amor aí. Existe uma ampliação da consciência, uma nova consciência jurídica, eu posso colocar assim, onde você não vê o advogado, eu vou buscar o advogado quando eu estou com problema. Não, você busca o advogado por amor, né, por zelo, por cuidado, você tratar dos seus relacionamentos. E daí, exatamente, porque você cuidou, não vai gerar conflito em nenhum momento, porque está tudo cuidado. Quer ver? Exatamente. Eu vou trazer uma questão da visão sistêmica, né? A visão sistêmica é que você precisa olhar para os seus antepassados, para todas as partes da tua família de origem atual, e você precisa honrar toda essa existência. Então, como você, por exemplo, dentro do conhecimento jurídico, você pode honrar, vamos supor, o patrimônio dos seus pais, né? Como é que você pode honrar o patrimônio adquirido por essa família que se dedicou seu tempo, dedicou tudo que tinha para construir esse patrimônio, sem necessariamente você seguir o mesmo caminho que eles. Então, existem técnicas, existem conhecimento jurídico, como a questão do planejamento sucessório, onde você faz tudo isso, né? Não existe mais um herdeiro, né? Existe agora um sucessor, e você segue, por exemplo, com o holding familiar. Então, você honra porque todo aquele patrimônio ele vai ser preservado de uma maneira profissional, né? E você, ao mesmo tempo, segue o seu caminho. É um conhecimento jurídico com olhar sistêmico que vai fazer com que você, preventivamente, como você usou a palavra maduro, de forma madura, você demonstre amor e a preocupação, trazendo esse conhecimento multidisciplinar, que também é jurídico, para proteger, para zelar, para cuidar, para amar os seus relacionamentos, né? Exatamente. E tem uma outra questão, viu? Às vezes você está num namoro qualificado, você está num namoro e você não faz o contrato de namoro. Não, porque a base é a confiança, eu não vou fazer contrato de namoro e vou ficar assim. E aí, o que acontece? Vamos supor que essa pessoa venha a falecer. Existem aí as outras pessoas, demais pessoas envolvidas, porque não são só dois. A visão sistêmica é o que mostra isso. Então, a pessoa faleceu, mas ela tinha irmãos, ela tinha mãe, ela tinha pai. E essas pessoas podem vir cobrar de você, porque não foi definido que era um namoro. Elas podem vir atrás de você, né, dizendo que era uma união estável e cobrando alguma coisa ali. Então, tem toda uma série de implicações que podem vir porque você não cuidou. Você teve receio e deixou passar. É uma consciência que precisa ser transferida, né, que precisa ser divulgada, disseminada, para que as pessoas mudem sua conduta diante das próprias relações, se tornem mais responsáveis. Poderia colocar... Exatamente. Com certeza, doutora, com certeza. É esse olhar, né? Que vai minimizar os conflitos. É esse olhar que vai trazer, né, realmente o judiciário como última razão. Né? Perfeito. Perfeito. E vai tirar essa demanda, né? Porque fora isso,
como essa postura beligerante é a que prevalece hoje, você vê as varas de família superlotadas, demandas gigantescas, são casos de urgência, né, de segredo de justiça, e que não andam, né? Não. Andam, mas andam bem lentamente, enquanto os conflitos precisam de um resultado urgente. E aí Exatamente. ninguém tem culpa, mas pode-se mudar a postura, o posicionamento diante da vida, diante dos relacionamentos. E vai diminuir toda essa demanda do judiciário. Então, todo mundo ganha, né? Todos ganham, doutora. E isso é possível, né? É possível. Isso que é maravilhoso. Isso a gente consegue. E eu vou te falar uma coisa. Essa semana, né? A gente está, inclusive, chegando no Dia dos Namorados, não é isso? É verdade, é verdade. Sexta-feira, dia 12 de junho, é Dia dos Namorados, né? E por que eu tô te falando do Dia dos Namorados? Porque a gente aqui no programa, a gente vai dar um presente para as pessoas nesse dia, né? No Dia dos Namorados, vai ter o lançamento de 3 livros, de uma trilogia, né? Que é a história, trazendo todo esse conhecimento, desde dos conflitos familiares que chegam ao ponto de sair do âmbito familiar e fazer essa intersecção com o âmbito criminal, né? Que são os crimes de família, as violências domésticas, né? Aí a criação da Maria da Penha, da Lei Maria da Penha, e todos os desdobramentos dessa visão aí dos meios adequados de solução de conflitos, né, que vieram transformando essa realidade das famílias e também das questões de violência doméstica, caminhando pela alienação parental e chegando nessas respostas aí das constelações familiares, né, das terapias, de todos os caminhos que estão trazendo resultados e empoderamento para que as pessoas possam fazer isso, tomar responsabilidade sobre as próprias vidas, ir em busca do conhecimento e do auxílio, da facilitação técnica, jurídica e multidisciplinar para poder tomar as melhores decisões. Então isso foi compilado numa trilogia, né? São 3 livros super bacanas que traz a simbologia da borboleta. O primeiro livro é uma lagarta e a lagarta olha para o espelho e ela vê uma lagarta. E aí ela pergunta, o título do livro é Como posso acreditar que sou uma borboleta? Né? O livro vai seguindo, o segundo livro, ela já está no casulo. Né? Opa! E aí ela tá naquele sofrimento, debate, né, do casulo e tudo. E aí ela pergunta, como romper a casca dolorosa que me protege? E aí vem o terceiro livro, que ela é uma borboleta, né? Tem toda uma simbologia muito incrível dessa borboleta. E aí é o último livro que diz o seguinte, quem enxerga a essência do invisível. Então essa trilogia a gente vai lançar no dia 12 de junho, sexta-feira, Dia dos Namorados. Nós vamos presentear com 3 dias de aulas gratuitas no YouTube, falando a respeito dos livros. Cada dia vai ser falado sobre um livro, gratuitamente. Então é dia 12, 13 e 14. E eu quero convidar todos vocês a participarem, porque vai ser algo muito lindo. Faz parte de uma pesquisa que eu faço desde 2004. Que eu trabalho na está em 2020 e vai ser publicado agora. Então é um trabalho muito rico. Muito legal. Parabéns, doutora. Parabéns mais uma vez por me receber aqui. Hoje é um dia muito especial, Semana dos Namorados. Um beijo para o meu marido, meu eterno namorado. E hoje também é aniversário da minha avó, de 92 anos. Eu tenho homenagem para ela, eu peguei o lencinho que ganhei dela. Assim. Eu tô longe dela, mas eu vou colocar o lencinho da minha avó, de 92 anos hoje. E hoje é um dia muito especial, né? Mais um dia de vida e a gente tem que agradecer. E eu agradeço também a oportunidade de partilhar esse conhecimento com você e crescer junto. Viu? E você sabe que você vir com esse lenço é bastante simbólico, né? Porque quando você coloca o lenço da sua avó em homenagem a ela, você traz com o lenço, né, simbolicamente, a força
da sua ancestralidade, né? Você está honrando os seus antepassados, seus ancestrais, né? Seus ascendentes que começam a contar desde os seus pais. Porque quando a pessoa fala antepassados, né, ancestrais, parece aquela, né? Não, a tua raiz, a partir dos teus pais, já são ancestrais, já são, né? E assim, todos nós, quando nos apresentamos, a gente se apresenta com essa força, né? A gente se apresenta com o que somos, né? Metade do que vem da nossa mãe, metade do que vem do nosso pai. E quando a gente honra eles, né? A gente também reverbera para toda a realidade, para todo o meio onde a gente está e até onde pode se alcançar esse amor, essa honra, né? Então, parabéns, Jerusa. Eu te admiro muito, né? Você é uma pessoa que eu não só admiro como profissional, mas eu te admiro como pessoa. É uma pessoa muito profunda, né? Você tem esse olhar profundo, assim, que você olha para e dá para perceber que você está olhando mesmo, né? Você vê as pessoas, você olha a alma delas. E isso, para um profissional de direito, é incrível, incrível, porque você honra, sim, o direito e todos os que vieram antes, e todo o conhecimento e todo o método que ainda existe, inclusive, que é esse beligerante, que às vezes ainda é necessário, né? Mas você faz como no olhar sistêmico, a gente honra todos que vieram antes, mas a gente reconhece que no agora temos a condição de fazer uma escolha diferente. E essa escolha diferente para o direito é esse olhar mais profundo, né? Esse olhar para a alma, esse olhar para o humano, esse olhar com amor. E aí, essa questão da prevenção, de você fazer um contrato de namoro, de você fazer um contrato, né, de reconhecimento de união estável, de você zelar pelos seus relacionamentos em todos os âmbitos que você puder, é essa consciência mais profunda, né, do amor, dos relacionamentos, e aí o direito das famílias vai ficar bem mais leve e bem mais agradável de trabalhar, não é verdade? É verdade. Então, É verdade mesmo, doutora. eu te agradeço profundamente por ter vindo novamente. Agradeço a todas as pessoas que estão participando conosco. Agradeço as pessoas que vão participar também e deixo as considerações finais para você. Eu agradeço mais uma vez, eu aqui entrar na sua sala, nesse momento de quarentena, né, nos enriquecendo com conhecimento, com visão e esse cuidado, né, das relações que merecem ser cuidadas, né? Nunca, de forma alguma, negligenciar o olhar, principalmente do direito sobre elas. Perfeito. E é isso. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez. Então, um grande abraço e excelente dia para todos vocês. Para vocês também. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau.